Bom, estou de volta. Então, no exercício da nossa aula número 3, né, do nosso capítulo 3, diz o seguinte: em cada caso, represente no mesmo sistema cartesiano os gráficos das nossas funções f e g, destacando as coordenadas do ponto de interseção desses gráficos. E aí eu vou te chamar a atenção para o seguinte. Vou pegar aqui como primeiro exemplo a nossa própria letra A, que é a nossa f de x. Eu tenho uma função crescente, como a gente acabou de ver nas nossas aulas 1 e 2, e eu tenho aqui uma função decrescente, que eu também já falei dela. Ou seja, vou pegar aqui a nossa linha verde, então, ou seja, eu tenho uma função que ela está subindo, ela está crescendo, e eu tenho automaticamente no mesmo plano uma função que ela está decrescendo. Então, ou seja, não importa o plano, eu vou ter, então, o que a gente chama de retas concorrentes. Se for um ângulo de 90, pode ser ortogonais. Enfim, não vou entrar, são aulas futuras para a nossa geometria, mas o que importa agora é que elas têm um ponto em comum, que a gente chama de ponto de interseção. Ou seja, lembrando das nossas aulas lá de conjuntos, então, ou seja, o meu f de x em interseção com o meu g de x é esse ponto aqui, ó, que eu posso chamar de ponto P. E esse ponto P ele tem coordenadas do tipo xy, ou seja, ele tem um valor para x e ele tem um valor para y. O que significa aqui? Que o mesmo valor que eu colocar para x é o mesmo valor que eu vou encontrar para y, para ambas, e só vale para este ponto aqui específico, que é o nosso ponto P. Sendo assim, vou apagar aqui, como é que eu faço para descobrir esse ponto de interseção? Se ele é um ponto de interseção, ele é um ponto comum. Então, o que eu vou fazer é menos 2x mais 3 é igual a x mais 6. Por quê? Se o meu ponto xy ele é igual para ambos, significa que o meu y ele é igual. Então, ou seja, nesse momento aqui de interseção, o valor da minha f de x é igual ao valor da minha g de x. Dando prosseguimento, eu vou ficar com menos 2x menos x é igual a 6 menos 3. Vou ficar com menos 3x, que é igual a 3. Vou ficar, então, com x igual a menos 1. E aí eu te mostro o que coisa interessante. Se eu pegar a minha f de x, ou seja, quando ela vale menos 2x mais 3, e forçar que o meu x seja menos 1, então vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, 2 mais 3 dá 5. E olha que coisa interessante. Se eu forçar com a minha g de x a mesma coisa, que é x mais 6, repare também que se eu colocar menos 1 mais 6 dá 5. E olha só, é o mesmo valor para ambas e era um valor que eu já esperava. Eu não precisava ter feito essas duas contas. Fiz apenas para mostrar para vocês. Então, na verdade, o ponto em comum delas é o meu ponto menos 1. Ou seja, o meu ponto de interseção, perdão, mais uma vez aqui, eu vou chamar esse ponto de interseção de ponto P, ele é o ponto menos 1, 5. Ou seja, eu sei que nesse ponto aqui, elas têm coordenadas comum. Então, vou traçar aqui, tá bom? O nosso eixo aqui. E se eu botar o ponto menos 1, bem aqui, e vou chamar aqui de 5, 2, 4, então vai ficar aqui mais ou menos o nosso ponto 5. Vou traçar aqui uma linha para a gente associar. Então, está aqui o nosso ponto menos 1, 5. E lembrando que, como eu já tinha dito, né, para a gente poder encontrar uma reta, eu preciso de dois pontos, que eu sempre chamo eles de P1 e P2. E eu só tenho um ponto em comum delas. Então, o que eu simplesmente faço é achar o outro ponto. Eu posso fazer de uma maneira mais interessante, que é o quê? Forçar o meu x ser igual a zero, que eu acho mais rápido. Por exemplo, aqui, se o meu x fosse igual a zero, eu teria então que o meu y vale 3. Então, ou seja, se pegar nesse ponto aqui, tá aqui o nosso, tá aqui, né? 2, 3 aqui, mais ou menos aqui. Então, é uma função decrescente, então vou fazer com a minha linha vermelha. A nossa função f de x. E também a nossa função g de x. Se eu forçar o meu x ser igual a zero ali, naquele caso ali, eu vou ter então que o meu y ele é igual a 6. Então, ou seja,
o meu ponto, né, ele está um pouco mais acima, e eu vou fazer com a minha linha verde aqui, uma continuidade para cá, e dou também uma continuidade na minha linha verde. Aqui, o nosso ponto em comum, é o nosso ponto P, né, como a gente já descobriu, é o ponto -1, 5, tá bom? Tá aqui. Vamos então para a nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte, ó, x mais 1 e x mais 3. Vou usar o mesmo método. Então, eu tenho que x mais 1 é igual a x mais 3. E olha que coisa interessante. Passar o x para o outro lado, vai ficar x menos x, vai ficar 3 menos 1. E eu chego à conclusão que 0 é igual a menos 2. Isso daqui não existe, né? Você bem sabe que 0 não é igual a 2, mas aconteceu um problema. Olha, como é que agora eu vou descobrir qual é o ponto de interseção? Se você voltar lá na primeira aula, eu falei que esse valor de A aqui, a gente chama ele de nosso coeficiente angular. E o que são quando eu tenho que duas retas, ou seja, duas funções, elas têm um coeficiente angular em comum, ou seja, zero, ou seja, elas não têm ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, ó, como eu chego a esse absurdo aqui, na verdade, ele já mostrou para mim que elas não têm ponto em comum. E se elas não têm ponto em comum, olha que coisa interessante. Ou elas são desse jeito aqui, mais especificamente elas são positivas, ou elas vão ser desse jeito aqui, ó, sem ponto em comum. E aí eu te chamo, o que são duas retas desse jeito aqui, sem ponto em comum? Elas são retas, responde aqui para mim, paralelas. Ou seja, elas têm, por conta delas terem o mesmo coeficiente angular, que significa o mesmo coeficiente angular. Quando elas tocam aqui, ó, no nosso eixo x, ó, este ângulo de cá ele é igual a este ângulo de cá também. Então, isso já as torna retas paralelas. E se você lembra bem, é sempre bom você relembrar também a definição de retas paralelas. São duas retas no mesmo plano que não têm ponto em comum. E porque eu preciso destacar que elas são no mesmo plano. E se eu tiver uma reta aqui assim e outra assim, repare, ó, que essa reta daqui e essa reta aqui, elas não têm ponto comum, mas elas não estão no mesmo plano. Então, retas paralelas são retas do mesmo plano que não têm ponto em comum. Então, vamos também desenhar o gráfico dessa função aqui, que a gente já sabe que elas não têm ponto em comum. Vou achar duas coordenadas para ela também. Então, por exemplo, se eu fizer meu y igual a 0, eu encontro o meu x, aqui nesse caso, -1. Eu sei que é o ponto -1, 0, é um ponto dessa daqui. E se eu colocar o x 0, eu encontro o y 1. Já ao passo aqui, se eu fizer o meu y igual a 0, eu vou encontrar o ponto -3, 0, né, que eu falei. E se eu fizer o meu x igual a 0, eu encontro o ponto 0, 3. Então, vamos traçar aqui o nosso ponto -1, 0, aqui. E eu também tenho aqui o nosso ponto -3, 0. Aqui, o nosso ponto -3, 0. E o nosso ponto 0, 1. E o nosso ponto 0, 3. Vou chamar a minha função de f de x aqui de preto, né? Então, opa. Pegar ela aqui de preto. Não ficou legal. E vou chamar a minha G aqui, nesse caso em especial, de amarelo, para que você possa observar aqui. E aqui você pode observar ainda, ó, justamente o que eu falei, as nossas aberturas são iguais e elas não têm ponto em comum, por isso que a gente achou aquele absurdo ali de que 0 é igual a -2. Tudo bem? Então, tá aqui o gráfico da nossa letra B. Vamos então fechar nossa questão com a nossa letra C, que é -2x igual a x mais 3.
passo também para aqui o outro lado, vai ficar menos 3x igual a 3, perdão, né? Então, x é igual a menos 1. Então, eu já posso substituir aqui direto, vou substituir aqui, tá bom? Menos 1 mais 3, eu encontro então ponto 2. Então, o ponto comum delas é o ponto menos 1, 2. Desenha aqui o nosso gráfico. Tem um ponto, vou chamar aqui o nosso ponto de menos 1. 2, está aqui. Relembrando ainda que a nossa primeira função aqui, ó, ela tem o nosso termo independente nulo. Chama atenção que você pode voltar na aula 2 e entender. E ela é uma função negativa aqui, então ela é uma função decrescente, perdão, nosso A é negativo, ela é uma função decrescente, então ela corta a minha origem, porque tanto meu x quanto meu y vão ser iguais a zero. Eu também posso pegar um outro ponto aqui, que eu posso chamar esse meu x aqui de zero, e encontrar o ponto 0,3 para essa função aqui, quando eu faço meu x igual a zero. Então, posso botar aqui o zero e aqui o ponto 3. Não tem problema, é uma função crescente, positiva, eu vou fazer divide. Aqui. O nosso ponto P aqui, de interseção, que vale menos 1. Bem, então, nossa aula 3, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula, um forte abraço.